Hoje nós vamos continuar ainda no capítulo 24 de Gênesis, também é um capítulo bem longo, é a nossa terceira aula sobre esse capítulo. Na primeira aula nós pensamos mais no papel de Abraão como pai, o encargo dele, por que ele comissionou o servo para buscar uma esposa para Isaac, as condições que ele colocou, que não podia ser com alguém da terra de Canaã, nenhum dos povos de Canaã. E também o servo perguntou, mas e se eu for lá entre os seus parentes e ninguém quiser, a moça que eu achar lá, não quiser vir comigo, eu posso levar Isaac para lá? E Abraão falou também que não podia jamais levar o filho dele para lá. Então tinha duas condições muito fortes e tinha a certeza, a convicção de Abraão de que Deus iria abençoar a missão, que o anjo do Senhor iria acompanhar o servo. Na segunda aula nós focamos mais no servo. O servo de Abraão, ele é realmente o personagem principal dessa história, em termos de ele que era a pessoa que tinha a missão, e todo o capítulo fala a respeito do que ele fez, de como Deus guiou, e vimos como ele representa o amigo do noivo, aquele que está colaborando, contribuindo para buscar uma noiva para o filho do seu senhor, sem nenhuma vantagem, ele mesmo não ia ganhar nada com isso, e nós vimos que tem lições muito preciosas para ver na vida, no exemplo desse servo. Agora, hoje, nós vamos olhar o personagem que mais interessa, que a história toda é sobre buscar uma noiva, então hoje nós vamos falar sobre Rebeca. E aqui, já só mostrando aqui, antes mesmo da gente orar, nós podemos usar essa história, esse capítulo, essa narrativa aqui sobre como foi buscar uma noiva para Isaac, nós podemos usar essa história de pelo menos três maneiras diferentes, três aplicações diferentes. Nós podemos olhar para essa história, que é o método, a perspectiva que nós mais usamos no nosso estudo aqui, porque nós estamos vendo a história como não uma alegoria, não como um contexto, uma história bonita para contar, uma coisa para a gente tirar do contexto e pensar sobre alguns aspectos, que é possível fazer isso, mas nós estamos olhando mais do ponto de vista histórico e como que essa história contribui para o andamento do plano de Deus, plano de redenção, plano que Deus desenvolveu ao longo da história. Então, essa é o primeiro aspecto. Dentro desse contexto, né, da aplicação histórica, nós queremos ver como a noiva, como Deus dirigir para encontrar a Rebeca, como toda essa história de buscar uma esposa para Isaac, como que isso contribui para a história da redenção. Porque nós entendemos que as Escrituras foram registradas, foram compiladas com inspiração do Espírito Santo, e aquilo que realmente tem interesse. Tem muitas coisas que não tem tanto destaque, tem muitas coisas que nossa curiosidade nós gostaríamos de ouvir, mas que não fazem parte, não são importantes para o plano de Deus. E até mesmo histórias que estão nas Escrituras, que parecem que não seriam tão pertinentes, nós sempre vamos descobrir que tem uma importância, que tem uma relação muito importante para o plano de Deus. Então, essa é a primeira aplicação. Como que essa história faz parte dessa etapa do plano de Deus, os patriarcas. Estamos entrando no segundo, né? Abraão foi o primeiro, depois Isaac e depois Jacó, os três patriarcas que sempre são citados ao longo da história subsequente. Essa é a primeira e a mais importante, ao meu ver. Nós podemos também usar essa história para pensar em Rebeca como uma figura, como uma alegoria da noiva de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o plano de Deus é ter um casamento, e tem uma noiva que Deus está preparando ao longo da história, e vai ter essa consumação da história no Apocalipse, que tem
o casamento e a união do povo de Deus com o próprio Deus, né? O casamento entre Jesus e a noiva. Então, tem uma aplicação nesse sentido também. E, em terceiro lugar, que é um aspecto também que nós vamos explorar um pouquinho hoje, é pensar nesse chamado. Estou chamando essa aula assim, de um chamado especial. Deus fez todo um plano especial. Abraão que tomou a iniciativa e chamou o servo para buscar uma noiva para o seu filho, mas Deus se envolveu demais nessa história. Não era uma coisa humana, não era simplesmente um aspecto secundário. Meu filho precisa casar, ache alguém, traga para cá. Tinha realmente, a história é muito sobrenatural, é muito cheio assim do mover de Deus, da intervenção de Deus, da bênção de Deus. Então é um exemplo, é um padrão. Cada um é diferente, né? As coisas de Deus não são todas iguais, mas é uma história muito interessante de como Deus chamou alguém, até semelhante a Abraão. Deus foi chamar novamente alguém lá de fora da mesma família de Abraão, mas ele foi chamar mais outra pessoa para fazer parte dessa história de Deus. Então vamos orar para que Deus nos dê sua revelação, para que possamos enxergar além da história, ver o que Rebeca representa. Vamos olhar para ela, né? Já mencionamos, claro, sabemos o que aconteceu com ela durante essa história, mas vamos dar nossa atenção especial para o papel dela, né? Para o propósito de Deus em chamar Rebeca. Senhor, nós também estamos aqui aguardando, querendo fazer parte, querendo colaborar. Nosso coração também arde para que o Senhor nos chame. Muitas pessoas já foram chamadas, mas que o Senhor possa nos ensinar nesta hora como que o Senhor chama, qual a importância do teu chamado, quais são as atitudes que o Senhor espera quando o Senhor chama, que o chamado é uma coisa contínua. O Senhor chamou Abraão inicialmente, mas o Senhor chamou depois para oferecer Isaac. O Senhor sempre está nos chamando para entrar mais ainda, para chegar mais perto, como o Senhor chamou Moisés para subir o monte. Nós queremos receber, queremos estar abertos para o teu chamado na nossa vida, porque de fato não tem nada mais maravilhoso do que receber um chamado do Senhor. Então fala conosco nesta noite, pedimos e nos alegramos com a tua resposta, em nome de Jesus. Amém. Essa história, que tem todos os aspectos que nós já vimos, eu quero começar falando sobre a importância que Deus dá nessas três histórias, nas três personagens, nos três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Em cada um desses três, porque existem outros personagens na Bíblia que a esposa talvez não representasse algo tão... Deus não fala tão especificamente sobre a esposa. Tem pessoas como Elias e Eliseu que parece que nem tinham esposas. Enfim, não são todos os personagens da Bíblia que falam sobre a esposa. Vários personagens, Samuel, tem vários que nós não sabemos nada sobre a esposa. Mas os três patriarcas que representam algo muito especial, no início, o plano de Deus, o plano de redenção, começa com Abraão e tem essa sequência, Deus tratando individualmente. É um período longo, porque cada um viveu bastante tempo, então tem essa parte de Gênesis, uma grande parte do livro de Gênesis é sobre os três patriarcas, e é sobre como Deus iniciou uma nação. Então, depois, Jacó, com 12 filhos, começa a multiplicar, começa a formar um povo, uma nação. Mas Abraão, um filho que representa a linhagem, Isaac com 2 filhos, mas apenas um, dá continuidade à linhagem Jacó. Então, nós temos esses três personagens, essas três pessoas, que são considerados o alicerce
da nação de Israel e representam experiências individuais, aspectos individuais de como Deus, antes de de tratar com coletividade, antes de Deus pensar que Deus quer um povo, Ele quer habitar no meio de um povo, no final das contas são muitos povos, muitas raças, uma grande multidão. Deus quer muitos filhos. O interesse de Deus não é em um ou outro indivíduo isoladamente, mas Deus usa o indivíduo, o ponto de partida é o indivíduo, e assim nós entendemos a importância que tem para Deus de estabelecer um relacionamento, não uma coisa coletiva, não um reino formado por uma massa de pessoas, mas Deus quer realmente esse relacionamento individual. Então, a história desses 3 homens realmente é algo assim, de muito fundamental para todo o plano de Deus que veio depois. Mas o que eu quero mostrar aqui é que para cada um desses 3 homens, patriarcas, origens da nação de Israel, para cada um dos 3, Deus deu uma ênfase muito grande na esposa, porque o chamado de Deus para cada um deles não poderia ser efetuado, eles não iam poder andar no chamado, cumprir a missão sem a esposa. Deus estava mostrando, mesmo numa época em que as mulheres não eram muito valorizadas, não tinham uma igualdade, não tinham uma aceitação, não podiam exercer funções. Então era uma época difícil assim, para Deus tratar com o casal, para Deus tratar com as mulheres. Mas nas 3 histórias, as esposas desempenham um papel fundamental. Nós já vimos, eu só vou tocar por cima agora, mas nós já vimos como Deus veio pessoalmente, Ele assumiu uma forma humana e apareceu na tenda de Abraão, veio para almoçar com ele, veio para conversar com ele de uma forma muito mais íntima e pessoal do que tinha feito até então. Mas o propósito principal daquela visita, em Gênesis 18, foi para falar com Sara. Mesmo respeitando o costume da época, Sara não apareceu, ela ficava dentro da tenda, escondida, mas Deus falou com ela, mesmo assim, e mostrou que o propósito dele ter chegado lá, depois teve uma conversa muito significativa com Abraão sobre Sodoma, mas o propósito daquela visita, de chegar na tenda de Abraão, era para falar com Sara, porque para que Sara pudesse ser a mãe do filho da promessa, para que ela pudesse participar de fato dessa missão de Abraão, ela tinha que ouvir. Não era apenas como acessório, como alguém que faz parte, acompanha, Deus fala com Abraão e Sara aceita, mas Deus fez questão de falar com Sara. Eu acho isso de grande importância. E agora nós chegamos no segundo patriarca, Isaque, e a necessidade de ter uma esposa. E a história de Isaque é bem diferente, cada um dos 3 realmente foi muito diferente, muito singular. O chamado, a missão, a vida de Abraão foi muito diferente da vida de Isaque. A vida de Isaque foi muito diferente da vida de Jacó. Então, cada um dos 3 teve uma missão específica, uma vida, um chamado, uma missão muito específica. E cada um precisava de uma esposa, não só como alguém com quem ele pudesse ter filhos, mas como co-herdeira, como alguém que estaria junto com ele e que também tivesse um contato com Deus, que tivesse também um chamado especial. Então, aqui, no caso de Isaque, a evidência disso que eu estou falando é mais clara nesse capítulo, em que Deus faz parte dessa missão. É muito evidente
Abraão tem um encargo, ele é o pai, ele que teve assim esse peso de dizer assim, eu não quero que meu filho case com alguém daqui, das filhas de Canaã, dos povos de Canaã, eu não quero que ele volte para a terra de onde eu saí, ou para a minha família, mas eu quero que ele tenha uma esposa, alguém que faça parte da missão, porque senão ele não vai poder dar continuidade. Então tem um encargo do pai, mas a história toda tem evidências, uma atrás da outra, assim, evidências da participação de Deus nessa missão. Essa missão que foi dada ao servo, e o servo ficou meio receoso, mas o que eu vou fazer se ela não quiser me seguir? E Abraão foi muito forte na convicção de que se a moça não quisesse seguir, o servo ficaria desobrigado. Abraão não estava dizendo, você tem que fazer isso acontecer, mas Abraão tinha muita certeza de que Deus estaria nessa missão e que o anjo de Deus acompanharia o servo. E realmente tudo aconteceu de uma forma muito espetacular. Então hoje nós queremos falar sobre esse chamado de Deus para Rebeca. Nesse chamado de Deus sempre tem dois lados, né? É Deus quem chama, o chamado vem de Deus, como aconteceu com o próprio Abraão. Deus chamou, Deus tomou a iniciativa, Deus buscou Abraão e fez um chamado. Agora, Abraão tinha que responder ao chamado. Ele tinha que dizer sim. Né? É como aquela visão de Isaías, quando Isaías estava diante do trono e falaram lá assim, quem irá? Quem irá por nós? E Isaías responde, eu estou pronto, pode me enviar. Então, por isso que eu coloquei aqui, tem um aspecto de Deus, né? O que Deus fez para que esse chamado acontecesse. E o que Rebeca tinha que fazer. Então, vamos olhar aqui, algumas dessas partes aqui nós já vimos, mas eu estou só relacionando aqui para a gente ter uma visão daquilo que Deus fez, a parte de Deus nesse processo de chamar. Mas eu queria assim, que ficasse bem, queria enfatizar esse ponto de que na vida dos patriarcas, nós não estudamos ainda a vida de Jacó, mas todos lembram que uma boa parte inicial do relato do registro histórico sobre Jacó é sobre como ele teve que trabalhar 14 anos, como ele foi encontrar as esposas dele também nessa mesma região da família do avô dele. Mas segue o mesmo padrão, cada um foi diferente, mas a ideia é que em cada um dos três patriarcas, a escolha, o encontro, ou o chamado de Deus, ou Deus fazendo questão de falar com Sara, em cada um dos três patriarcas, a esposa desempenhou um papel importante e precisava ter o chamado de Deus na vida dela também. Então, isso é um modelo para nós, isso está mostrando assim como a vida dos patriarcas mostra a vida de cada um, especialmente Abraão, mas a vida dos patriarcas mostra o que Deus quer de todos nós. Eles foram os pais, a semente que Deus desenvolveu, a natureza, as lições, o caráter, o que Deus revelou na vida de cada um, são as coisas que Deus quer implantar na vida de cada um que faz parte do povo de Deus. Então, essa é a importância de Gênesis, essa é a importância desses relatos. Então, só vamos passar algumas, talvez mais no final. A gente ainda vai falar mais adiante na aula hoje, mas qual foi a parte de Deus? Deus deu um encargo para Abraão. Ele tinha um encargo, mas era algo que Deus plantou nele, foi algo que Deus gerou e que Deus realmente criou dentro de Abraão esse desejo, esse entendimento de que o filho dele precisaria ter uma esposa e que não seria qualquer pessoa. Então Deus deu um encargo para Abraão, não foi através de
pelo menos nós não temos nenhum registro aqui que Deus falou com Abraão sobre isso, mas é algo que a gente entende que veio de Deus, e principalmente porque eu estou colocando aqui os aspectos do chamado que não são da responsabilidade da parte de Rebeca. Rebeca vai ser chamada, e tudo isso aqui, desse lado de Deus, são coisas que Deus foi fazendo sem ela. Nós não sabemos, será que ela já tinha um desejo, será que ela orava, será que a gente saiba? Não, né? Não tinha, na verdade, a família dela, né? dos pais, dos avós dela, nem fala que eles tinham um relacionamento com Deus. Pelo contrário, tem os textos que falam que Abraão veio de uma cultura idólatra, politeísta e tal. Então, são coisas que Deus fez independentemente de Rebeca, né? Então, Deus deu um encargo para Abraão. Deus qualificou, né? Nós vimos na aula passada o que Deus fez por meio desse servo. Coloquei dedicado aqui, mas assim, nós temos aqui uma pessoa fantástica, uma pessoa totalmente abnegada, totalmente altruísta, uma pessoa que se doou, uma pessoa que estava buscando cumprir a missão que Abraão deu para ele, e queria sim fazer a vontade de Deus, sem qualquer tipo de vantagem pessoal nisso, né? Então, e esse servo, então, foi a pessoa que Deus usou para buscá-la, uma pessoa bem diferente, uma pessoa especial. E aí nós temos a direção, e eu queria agora chamar a atenção aqui no capítulo 24 de Gênesis, que quando o servo, ele, em mais de um momento, ele agradece, ele ora, quando ele chega lá no poço da cidade onde Rebeca morava, ele faz uma oração, né, pedindo um sinal, mas depois que ele encontra Rebeca, ele faz uma oração de agradecimento, e depois que ele relata tudo na família com os irmãos e os pais de Rebeca, ele se ajoelha, se prostra mais uma vez em gratidão. Então ele é uma pessoa que está sempre agradecendo e sempre reconhecendo e buscando a direção de Deus. Ele reconhece que ele precisa de Deus. Mas veja em Gênesis 24, nesse capítulo, nessa oração que ele faz, depois que ele tem certeza que Rebeca é a pessoa certa, versículo 26, né, de Gênesis 24, 26, fala assim: então se inclinou o homem, né, o servo, e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade, né? Hesed e Emet, né? O amor de aliança, a fidelidade de aliança e a fidelidade, né? Emet é a fidelidade e Hesed é o amor de aliança, a firmeza de aliança. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho, à casa dos irmãos de meu Senhor. Porque veja bem, ele chegou no poço e ele orou: Deus, eu quero que o Senhor me mostre quem é que o Senhor escolheu para ser a esposa de Isaque. E ele colocou o sinal. O sinal é que eu vou pedir para ela me dar de beber, e ela vai se oferecer para dar água para todos esses camelos. Cada um bebe uma porção grande. Então ele deu um sinal. Mas depois que deu certo, né? Deus confirmou que a moça realmente fez exatamente de acordo com a oração dele. Ele perguntou para ela: quem é você? E ela falou quem ela era, que ela era exatamente a neta do irmão de Abraão. Então, aí que ele faz essa oração: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou sua benevolência e me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Então, aqui nós temos a direção sobrenatural. Essa mesma palavra, direção, guiar,
Só vou mostrar dois textos em Êxodo, né, mas essa palavra é usada em vários outros lugares, né, nas Escrituras para falar como Deus guiava seu povo sobrenaturalmente. Em Êxodo 13, 21, fala que o Senhor ia adiante deles, isso é quando o povo saiu do Egito. O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Então, é essa mesma palavra, essa mesma ideia, de que Deus guia, mas é um guiar sobrenatural. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente entende que, mesmo nos nossos erros, Deus faz cooperar para o bem, mas quando você percebe que Deus está guiando, é como se Ele estivesse direcionando as circunstâncias, como se Ele estivesse se movendo de uma forma para guiar nossos passos de uma forma que a gente nem poderia imaginar. A mesma coisa em Êxodo 15, 13, fala: Tu, com a tua beneficência, guiarás o povo que remiste, com a tua força o levarás à tua santa habitação. Essa é uma das coisas que Deus usou para mostrar como Ele estava envolvido nessa história, como Ele estava participando. Isso aqui não foi uma coisa por acaso. Deus realmente estava guiando, Deus guiou os passos do servo para o lugar certo e para encontrar alguém que era exatamente da família de Abraão. Então, é uma direção sobrenatural que faz parte desse contexto de Deus chamar alguém. Deus está chamando alguém. Isso é a mão de Deus. Isso não é uma coisa que partiu diretamente de Rebeca, e é uma coisa assim que mostra que Deus chama as pessoas, que Deus tem algo muito especial para fazer e Ele nos chama. É uma coisa que nós precisamos nos atentar. Quantas vezes Deus está agindo para nos chamar, para nos atrair para algo que Ele tem em mente para nós. Outra coisa aqui foram as confirmações, né? A própria confirmação de que, assim como o servo orou, que a moça fosse fazer exatamente isso. Então, em todo o caminho, né? Ela convidou, depois ela falou com o irmão dela, eles convidaram para ficar lá, ele contou a história, eles aceitaram. Então, houve todas as confirmações necessárias, né? Além da direção, que já era uma confirmação, mas teve todas as confirmações, a moça aceitou, né? Então, tudo foi se confirmando. E esse último ponto do noivo nós vamos falar mais no final, quando nós chegarmos ao final desse capítulo, ok? Então, agora nós queremos falar sobre Rebeca. E tudo isso aí que eu estou mostrando aqui é para você poder ver como Deus estava agindo, como Deus estava participando dessa missão, porque era um chamado dele. E o ponto central que eu quero realmente mostrar sobre a vida de Rebeca, o que ela pode ensinar, o que significa isso, tem essa aplicação histórica, que Deus estava preparando o caminho para que Rebeca fizesse parte da história dos 3 patriarcas e do início do povo de Deus. Então, essa história era algo muito importante para o andamento. Deus tinha chamado Abraão, Deus deu um filho para ele, um filho de milagre para ele, para Abraão, Isaac, e agora precisa de uma esposa para dar continuidade, e alguém que realmente fosse também chamada por Deus. Então vamos ver assim quem é essa pessoa, que ela demonstra como alguém que é chamado por Deus, e é algo muito especial. Nós não sabemos se ela, vamos dizer assim, se ela já tinha esse coração, se ela sempre servia dessa maneira. Nós não temos mais fatos sobre a vida dela para saber, mas é algo muito especial. O primeiro ponto é como ela se ofereceu para dar água de beber para todos aqueles camelos. E vimos assim que ela teve que descer ao poço
dezenas e dezenas de vezes, talvez 100 vezes. Assim, isso não foi pouca coisa. A gente pode até pensar assim, por exemplo, era costume de todos os povos naquela região, era costume eles eram hospitaleiros, fato deles terem chamado o servo para ficar na casa, para dar hospedagem, alimento, ser hospitaleiros, isso não era uma coisa tão incomum. Não teria sido incomum o servo pedir água para ele, mas com certeza, por todo o contexto da história, ela se oferecer para dar água para os camelos era algo inesperado. Por isso que o servo pediu, eu quero um sinal. E quando ela estava fazendo isso, Gênesis 24, versículo 21, fala que o servo, o homem, a contemplava atentamente em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não. E ele, na verdade, eu acho que ele estava de boca aberta. Ele estava assim, muito admirado, porque era, como eu falei, algo muito inesperado. Então, essa é a primeira coisa. Assim, ele colocou um sinal, mas esse sinal era algo que revelava que tipo de pessoa. E, claro que Deus nos chama não porque nós temos merecimento ou nós já temos atributos maravilhosos, mas essa atitude de servir é algo muito especial que Deus valoriza muito, que Deus deseja desenvolver em nós. E nós podemos dizer que não só ela aceitou uma tarefa árdua de buscar água muitas vezes, mas nós podemos dizer também que porque a gente poderia imaginar assim, bom, ela chegou esse viajante com 10 camelos, ele deve ser uma pessoa rica, sei lá, se ela tinha alguma intenção de ganhar alguma coisa com esse gesto, o servo, se ela estava pensando assim, em achar um marido, o servo era um homem velho, né? Assim, tinha estado com Abraão há muito tempo. Com certeza, ela não estava achando que o servo seria um príncipe para ela, né? Toda a ideia é que ela atendeu à oportunidade. Deus deu uma oportunidade para ela. Deus deu uma chance para ela servir. Ela serviu, até onde a gente pode entender, ela serviu sem interesses, sem achar que ela ia ganhar alguma coisa especial com isso. Okay? Então, o primeiro aspecto assim, do chamado, da parte dela, como é que ela respondeu ao chamado, foi com essa atitude de servir. Agora, depois, quando ela foi para a casa dela, contar para a família que tinha esse homem, tinha chegado e ele estava pedindo hospedagem e tal. Então ela foi, contou para o irmão, para os pais. E Labão, a gente já não acha que Labão era uma pessoa, né? Depois tem a história dele, né? Que ele não era uma pessoa desinteressada. Até o texto fala que, versículo 29, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Mas por que ele correu? Versículo 30, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e tendo ouvido as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia, assim me falou o homem, foi Labão ter com ele. Então, dá a impressão que ele foi com interesse, porque o homem, depois que ela tinha dado água para os camelos, é que o servo deu os presentes para ela. Mas antes disso, ela não tinha essa noção de que ela ia receber alguma coisa. Mas o ponto aqui, o segundo ponto, é que, em seguida, lembra como o servo, ele não quis nem comer, ele devia estar com fome, mas ele não quis se alimentar enquanto ele não falasse de sua missão. Então ele foi uma pessoa muito dedicada, muito focada e que colocou sempre a missão dele acima do conforto, acima dos interesses, acima de qualquer outra coisa. Era realmente a coisa mais importante para ele, ele tinha que cumprir essa missão.
E aí ele relata, ele faz todo o relato, e é interessante isso porque o que fala, né, versículo 33, né, eles puseram comida, ele falou que não ia comer, então ele começa a dar o relatório, o testemunho, o pedido, né, ele faz a sua exposição, a partir do versículo 34. Ele falou, eu sou servo de Abraão, e aí ele vai contar toda a história que já tinha relatado aqui. Mas qual que é a importância, né, quando tem tipo de uma repetição, em alguns lugares das Escrituras tem, algo que já foi registrado, que já foi anotado, conta tudo de novo. Pelo menos uma das razões que eu vejo para isso é que era muito importante não só a família de Rebeca ouvir, mas a própria Rebeca, ela precisava ouvir essa história. A história, dentro dos moldes da época, a Rebeca não teve, na hora de responder, depois que o servo faz toda a exposição e tudo, ele fala, agora eu quero saber o que vocês vão decidir, e ele queria uma decisão na hora. E o irmão e o pai de Rebeca falam, não, assim, a gente não pode nem questionar, Deus está nisso, é uma história que convence, é uma história que tem as mãos de Deus, não tem como a gente recusar. Mas nessa hora eles não perguntam para Rebeca, eles decidem. E está dentro dessa cultura, né, da época, que muitas vezes a própria moça ela não decidia, os pais que decidiam por ela. Mas, logo em seguida, ela vai ter uma oportunidade de dar uma opinião dela. Nós vamos chegar nisso. Mas foi muito importante ela ter ouvido toda essa história, porque ela estava sendo chamada. E ela precisava saber exatamente como toda essa história aconteceu. Não é só um parente de uma terra distante que achou interessante ter alguém da parentela para casar com o filho. Era algo assim sobrenatural, era algo de Deus. Então essa história que o servo relata, e eu queria ler especialmente o versículo 35 e 36, nesse relato do servo. Ele fala, o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tem engrandecido, deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Bom, isso seria uma coisa natural, se tinha alguém chegando e pedindo a mão da filha para casar com Isaac, o servo teria que demonstrar que não estava chamando para casar com alguém que não tinha posses, que não tinha condições. Mas nessa história, ele coloca assim que o Senhor abençoou. Ele mostra, e como naquela época provavelmente eles não tinham muitas notícias, fazia muitos anos que Abraão tinha deixado os parentes dele, e talvez eles nem tivessem notícias depois disso. Então ele está dizendo, olha, Deus acompanhou meu Senhor, e versículo 36, Sara, mulher do meu Senhor, mesmo depois de velha, gerou um filho a meu Senhor, e a este deu ele tudo o que tem. Então ele, né, o servo, está contando, e toda a família está ouvindo, e depois ele conta todos os detalhes de como ele foi comissionado, de como Deus agiu, de como ele fez a oração, de tudo que aconteceu. Então ele está contando tudo isso para a família de Rebeca, que vai tomar uma decisão, mas isso também foi muito importante para a própria Rebeca. Ela ouviu em primeira mão como Deus coordenou todas as circunstâncias, como Deus direcionou e como Deus realmente levou o servo até ela. Então, esse aspecto, com certeza, foi muito importante. E agora vem o ponto em que Rebeca tem uma oportunidade de demonstrar se ela está de acordo com isso ou não. Então, mais uma vez, a cultura era,
né, os pais, né, no caso o irmão dela, que parece que tinha mais, tomava mais as decisões da casa, Labão. Então, ele que estava tomando as decisões e ele que deu sim, falou assim, olha, né, tá tudo certo, então Rebeca pode ir com você. Mas agora chegou o momento, né, eles passam a noite, levantam no outro dia, e o servo disse assim, bom, já que Deus dirigiu e confirmou até aqui, assim como ele não quis se alimentar antes de falar da missão dele, como ele não quis colocar nada na frente e a missão dele não estava ali para ficar vários dias de férias, assim, para ele ele estava ali numa missão. Então, né, dormiu aquela noite, no outro dia de manhã cedo, ele falou assim, agora eu quero que vocês me liberem para ir embora com Rebeca. Agora, eu quero que, assim, se você não parou para pensar nisso, gente, esse homem chega, tudo bem, ele vem de um parente, e ele conta essa história que tem vários aspectos assim impressionantes, mas hoje, né, no dia que o servo chega lá, a Rebeca está vendo esse homem pela primeira vez, a família está ouvindo a história pela primeira vez, e no dia seguinte já vai embora. Ele pede para ela já acompanhá-lo, largar tudo e ir embora. E não era como hoje, assim, daqui uns dias eu volto para fazer uma visita. Não, eles iam embora, ela foi embora e ela não ia voltar mais lá. Não ia ter mais contato. Foi assim, um chamado de sair e de largar tudo para trás. E de um dia para outro. Então, é algo assim muito forte. É difícil para a família, mas era difícil para ela, muito difícil para ela. Tudo bem que ela tinha que fazer o que a família dela decidisse, mas se ela, como a mãe, o irmão, assim, fala assim, não, mas deixa ela ficar aqui pelo menos 10 dias, vamos fazer umas despedidas, vamos nos acostumando com a ideia e vamos ficar mais uns dias. E o servo falou, não, eu quero ir embora hoje. Então, eles falam assim, agora vamos perguntar para Rebeca. Então, versículo 55. O irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, o servo, porém, disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, deixai-me partir para que eu volte a meu senhor. Então disseram, chamemos a moça e perguntemos a ela mesma. Então, finalmente chegou uma hora que Rebeca poderia decidir. Eles deram uma chance para ela decidir. E vamos dizer que ela não estivesse muito afim, que isso é uma coisa, ela vai para um lugar distante, ela não sabe quem é Isaac, ela nunca viu Abraão, como que ela vai saber que isso é bom? Já decidiram por ela, mas ela poderia procrastinar, ela poderia assim, bom, vamos esperar, assim, quando você não quer uma coisa, o mínimo que você faz é assim, vamos esperar um pouquinho, porque quem sabe não vai dar certo, quem sabe desista. E é exatamente por isso que o servo não queria esperar 10 dias, ele não queria que mudasse de ideia. E aqui eu quero só fazer um parênteses rápido aqui, que eu acho que é um princípio importante. Claro que não tem uma fórmula certa para saber isso, mas eu quero mostrar assim esse contraste. Em muitos momentos, a própria Rebeca, essa Rebeca aqui, ela vai esperar 20 anos para ela ter os filhos. Abraão esperou 25. Abraão e Sara esperaram 25. A vida, a gente poderia fazer uma lista enorme, né? Quanto tempo José, o filho de Jacó, esperou para Deus cumprir as promessas. Os verdadeiros servos de Deus, Moisés esperando 40 anos, Davi esperando anos e anos, fugindo de Saul. Assim, o caminho de Deus tem muitos e muitos momentos de espera. Isso é uma coisa que faz parte. Nós estamos esperando Jesus voltar. Mas assim, quanto tempo que a humanidade está esperando Jesus voltar. Então tem muitas esperas, tem longas esperas. Tem coisas na nossa vida que demoram, às vezes são coisas assim de 1 mês, 2 meses, mas que são difíceis para nós.
Quando a gente pensa, Deus, eu preciso disso, eu estou numa situação crítica. Então tem muitos momentos na vida individual, na vida do povo de Deus que a gente precisa esperar. A espera faz parte sim, dos caminhos de Deus. É necessário para a gente aprender paciência, é necessário para a gente confiar verdadeiramente em Deus, é necessário para a gente não passar à frente de Deus e começar a fazer as coisas por nossa própria conta. Enfim, a espera é algo assim muito importante dentro dos recursos de Deus para nos aperfeiçoar. Essa espera é difícil. Mas tem momentos importantes na vida das pessoas em que não podemos esperar. Então aqui nós temos esse chamado especial de Deus, Deus enviando alguém, encontrando Rebeca, tocando direto, assim, chegando na vida dela, selecionando a vida dela dentre tantas outras pessoas que poderiam ter sido chamadas. Deus chama Rebeca, é uma oportunidade que Deus está dando. Ela não conhece Isaac, é um salto no escuro, é uma situação difícil e ela precisa tomar uma decisão. A decisão dependia dela aqui nesse momento. É uma coisa talvez pequena em relação, não foi ela que decidiu se ela ia dizer sim ou não para ser esposa, mas Deus deu, mesmo dentro do contexto dela, Deus deu uma oportunidade para ela decidir. Você vai hoje com ele ou você quer esperar 10 dias? E ela respondeu, versículo 58, chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, irás tu com esse homem? E ela respondeu, não fala isso aqui na Bíblia, mas eu estou incluindo, ela respondeu prontamente. Ela respondeu, irei. Então, esse é uma das, talvez de tudo que colocamos aqui, esse é o ponto principal que mostra, assim, porque ela teve a atitude de serva, ela serviu, ela foi uma pessoa, assim, muito além do que você poderia esperar alguém de ter essa atitude de servir a esse ponto. Ela ouviu toda a história, então ela teve a oportunidade para ouvir, para saber qual era o contexto dessa história toda, como é que chegou a acontecer, e aí ela tem a oportunidade de decidir. E ela responde sim. Ela está pronta para ir. A gente não sabe, como falei, a gente não tem nenhum indício de que ela já tivesse um conhecimento de quem era Deus, um relacionamento com Deus. Ela estava buscando, esperando Deus dar uma oportunidade para ela. Não tem nada disso, mas a história nos dá essa lição preciosa de que quando Deus chama, tem os momentos kairós, né? Tem os momentos de oportunidade. Kairós, assim, é uma chance, é como aquele homem no poço de Betesda que ficava esperando, o anjo mexia as águas e ele tinha que entrar imediatamente, sempre alguém chegava antes dele, mas tinha um momento, ele tinha que pular na água, ele não tinha condições, porque ele era paralítico, mas a ideia de um momento kairós tem um momento específico. Esse momento a gente não pode perder. E é claro que Deus não dá esse momento sem uma preparação. Por isso que eu estou falando de tudo que aconteceu antes, porque eu acredito que toda a história, de tudo que a Bíblia relata aqui, que ela ficou sabendo, ela viu que tinha algo de muito sobrenatural nisso. Então, ela tinha que ou decidir confiar e dar um salto, e o chamado de Deus é assim, né? As pessoas, o próprio Abraão, né, quando ele saiu, ele largou tudo e foi. E tem tantos outros exemplos de chamado, quando Deus nos chama, o momento específico é uma coisa, Deus tem um chamado diferente para cada pessoa, muitas vezes não envolve, na vida de muitas pessoas, não envolve um largar tudo assim, tão radical como aqui, mas o chamado de Deus realmente é algo muito especial, e esse chamado para Rebeca realmente foi algo assim, muito especial e que ela
ela atendeu, ela disse sim. Então, só vamos também mencionar que logo em seguida, no versículo 59, né, a família, eles despediram Rebeca, sua irmã, sua ama, ao servo de Abraão e seus homens. Versículo 60, e abençoaram. Olha só como eles não tinham, que a gente saiba, eles não tinham conhecimento do chamado, ou talvez soubesse alguma coisa assim, Abraão, quando antes de ir embora da família, será que ele contou? Não sabemos, mas eles abençoaram Rebeca e lhe disseram, irmã nossa, sê tu a mãe de milhares. Então, de alguma maneira, ou por revelação, ou porque eles sabiam alguma coisa da história de Abraão, mas de qualquer maneira, assim, essa função, essa oportunidade de abençoar, isso acontece muito no livro de Gênesis, né? As bênçãos que eram dadas. E na hora de abençoar, quantas vezes Deus dava uma revelação profética, Deus dava uma unção para profetizar na hora da bênção. E isso porque é a vontade de Deus que nós abençoemos as pessoas. E quando nós abençoamos, nós podemos entrar, não é de acordo com a nossa mente, não é aquilo que a gente simplesmente quer, mas é algo que traz realmente um espírito de profecia e que traz algo que Deus quer realmente mostrar naquele momento. Então, irmã nossa, sê tu a mãe de milhares, que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. E é muito interessante porque isso de ser multiplicado, Deus falou com Abraão em Gênesis 12 e repetiu várias vezes, né? Mas Deus não tinha aparecido até depois de Abraão oferecer Isaque, que Deus bradou do céu e deu aquela bênção. E aí ele falou assim, sua descendência vai possuir a porta, a cidade dos seus inimigos, ou seja, aqueles que se levantam contra, que querem impedir você de sua descendência de ter a herança, a sua descendência vai possuir, vai ser o reino de Deus vai se estender e vai cobrir toda a terra. Então, essa descendência possuindo a porta dos inimigos, depois continua fazendo parte da bênção que Deus deu depois disso para Isaac também. Então, eles abençoaram Rebeca e ela recebeu, e isso é também uma parte do chamado de Deus para Rebeca, quer dizer, ela recebeu o chamado, ela recebeu a bênção da própria família, mas Deus está mostrando que Ele tem um chamado sobre a vida dela e que a vida dela é um exemplo de um chamado de Deus, e para ela fazer parte desse plano de Deus para a descendência de Abraão, ela precisava receber o chamado, assim como Sara precisava ter a promessa de Deus diretamente para ela. Versículo 61, Rebeca se levantou com as suas moças, né? Então ela tinha a ama, mas tinha várias outras acompanhando, montando nos camelos, seguiram o homem, assim o servo tomou a Rebeca e partiu. E agora nós chegamos na parte final da história, e aqui tem uma descrição assim, bem interessante, porque não só fala assim, deu tudo certo, o servo chegou com Rebeca, Rebeca se tornou a esposa de Isaac, mas descreve a cena. E essa cena é muito sugestiva e muito importante também para a gente entender o que Deus está querendo mostrar pela vida de Rebeca. Então, versículo 62. Isaac tinha vindo de Beer-lahai, e pois habitava na terra do Negueb. E saiu Isaac a meditar. Os estudiosos falam que essa palavra meditar é uma palavra rara, acho que não tem assim, muito entendimento sobre o que se essa palavra é meditar ou caminhar, mas assim, acho que a ideia de meditar, ou pelo menos de caminhar, é uma palavra que traduz o que estava acontecendo. Então nós temos essa cena de Isaac saindo no período da tarde, no entardecer,
E lembre que gastava vários dias de viagem, né? Andando de camelo, bem devagar. Gastava dias para fazer esse percurso, né? Então, o servo e Rebeca e todos que estavam com eles estavam cansados, mas Isaac saiu para andar, para caminhar no campo à tarde, e levantando os olhos, ele viu que vinham camelos. Então, ele está andando no campo e ele levanta os olhos e vê a chegada dos camelos. E agora do lado de Rebeca, versículo 64, Rebeca também levantou os olhos e, vendo Isaque, saltou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo: é meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. Então, aqui nós temos essa cena tremenda, né, do encontro dos dois. E eu, só por um instante, porque a vida de Isaac, a história de Isaac é bem curta em relação aos outros, né? É bem menor do que de Abraão, bem menor do que de Jacó. Isaac como se ele fosse assim, uma figura meio que intermediária. E aqui eu queria mostrar assim, que como tem chamados diferentes. Então nós estamos falando sobre um casamento, sobre uma união de duas pessoas que vão ser peças fundamentais. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é conhecido assim em todas as gerações depois e até hoje. Então Isaac é uma pessoa fundamental, ele é importante na continuação da história, mas ele é uma pessoa que é bem diferente. Cada um dos patriarcas foi bem diferente. Então Abraão, ele recebe o chamado e ele tem que tomar decisões radicais. Ele tem que sair do país dele, ele tem que ir para uma terra que ele não conhece, ele tem que oferecer o próprio filho. Abraão é chamado para coisas fortes, ele é um desbravador, ele é um pioneiro, ele é um homem que começa tudo. Já Isaac não, Isaac ele não teve um chamado igual a própria Rebeca teve aqui. Isaac, ele é filho de Abraão, ele já nasce dentro do chamado. E a gente tem, assim, até eu posso dizer, é claro que Deus não tem netos, não é pelo fato de ser filho de alguém que tem um chamado de Deus, mas é muito interessante ver, assim, por exemplo, Davi e Salomão. Não só Salomão se tornou rei porque ele era filho de Davi, mas a missão de Salomão foi determinada por Davi. Salomão já herdou a missão de construir o templo e Davi tinha preparado tudo. Então, algumas pessoas têm um chamado de dar continuidade e já entram no chamado. Eles têm oportunidade de negar, eles têm oportunidade de não aceitar. Não é uma coisa que não tem opção. Mas existe o chamado de quem já faz parte do povo de Deus, ou que já faz parte de algo que já vai seguindo o legado. Então, tem pessoas que têm esse privilégio de... Assim, eu já pensei várias vezes assim, sobre Salomão. Ele não teve que ficar assim: Deus, o que o Senhor quer com a minha vida? Como que o Senhor quer me usar? De que maneira que o Senhor vai fazer com a minha vida? Será que eu posso fazer? Não, ele recebeu o mandato já pronto. Normalmente, na nossa vida não acontece assim, mas existem aspectos que... Existem pessoas, existem chamados que não são tão assim... Deus foi buscar uma pessoa lá longe. Então, Isaac representa aqueles que já entram no chamado de Deus. A maior missão de Isaac foi de manter a posição dele, de continuar peregrinando, de continuar com o legado do pai dele e de não sair de lá. Então, era algo que Deus tinha dado para Isaac fazer. E nas próximas aulas, nós vamos começar a falar sobre Isaac, e ele fez algumas coisas, mas ele não teve que
que fazer, dar passos ousados, radicais, nesse sentido. Assim, ele não foi chamado para isso. Então, existem chamados do tipo de Isaac. Mas a própria Rebeca, ela foi chamada de fora, assim como Abraão. Ela foi chamada, ela era da família de Abraão, mas eles não participavam, eles não tinham relacionamento, estavam em outra terra. Então Deus foi lá buscar Rebeca e deu um chamado para ela. Ela aceitou o chamado. A gente pode argumentar que fazia parte, de certa forma, da cultura, de aceitar uma situação como essa, mas vamos aplicar isso nessa confiança de Deus, de quando Deus oferece uma oportunidade, quando Deus nos chama para alguma coisa, Ele dá provas, um chamado como esse não é uma coisa que você tem que adivinhar e obedecer sem ter confirmações, mas foi algo que exigiu dela uma entrega, que exigiu dela uma confiança de que ela estava sendo chamada por Deus e que ela estava entrando em algo que não seria uma coisa ruim para ela. E olha só, ela chega, ela se dispõe, ela se entrega. Então, tudo isso aí, como eu falei, a gente poderia aplicar isso em algumas partes dessa história. Nós podemos dizer isso representa o que a igreja faz. A igreja serve, a igreja sabe que é chamada de uma forma sobrenatural, a igreja tem que tomar decisões, tem momentos que não dá para esperar, quando Deus abre uma oportunidade. Então, tem aspectos que nós podemos aplicar para a igreja. Esse momento do encontro, né, que ela não sabe quem é Isaac, ela tem que até perguntar, quem é esse homem aí? E aí quando fala, é esse o homem com quem você vai casar, ela desce, põe o véu, que era o costume, e ela se entrega. Ela não retrocede, não se retrai, mas ela se entrega. Então, como Maria, quando recebeu o chamado do anjo, fala assim, seja feita, eu aceito. Então, essa aceitação do chamado é importante, e é importante entender essa diferença entre chamados. Tem chamados, assim, no caso de Rebeca, foi bem diferente da situação de Isaac. E nós vamos ver na sequência da história que Rebeca, na verdade, ela é muito mais... Ela tomou várias decisões, e quando ela estava grávida dos gêmeos, Deus falou com ela, não falou com Isaac, falou com ela que o mais velho ia servir o mais novo. Assim, Deus revelou coisas para ela. Então, ela vai ter um papel, né? Ela vai ter um papel importante. Agora, voltando aqui para essa relação das coisas que Deus fez, esse último ponto aqui, né? Vamos também, falando sobre Isaac, vamos pensar que para Isaac também foi difícil. Por quê? Naquela época, assim, o homem que buscava a esposa. Não era incomum a mulher não poder tomar uma decisão, né, que iam decidir por ela. Mas, normalmente, o homem ia ter um papel grande nessa decisão. Podia ter, a gente sabe que tinha histórias de casamentos arranjados desde quando tanto o menino como a menina eram pequenos, principalmente nas famílias reais. Mas, assim, no caso de Isaac, por exemplo, Jacó, o filho dele, ele que foi atrás, ele que amou Raquel, ele que escolheu. Isaac também está com uma posição de que o servo vai buscar uma noiva para mim e eu nem vou ter oportunidade de saber se eu quero ou não. Então, Deus tinha preparado para Rebeca, assim como Rebeca atendeu o chamado de Deus, Isaac também, ele precisou esperar essa cena que nós temos aqui, dele sair para caminhar à tarde. O que ele estava pensando? Quem será que vai chegar? Eu vou gostar dela, não vou gostar? Então, ele também, a vida de Isaac, que
Talvez assim a gente pense, ele não era tão líder, ele não tomou decisões fortes, mas ele aprendeu, e esse é o lado difícil também para quem tem, para todos nós, porque todos nós podemos ter um pouquinho de Abraão, um pouquinho de Isaac, um pouquinho de Jacó, nós temos que aprender com os três. Então tem aspectos na nossa vida em que nós também temos que esperar, o que Deus vai trazer para mim? Né? Eu estou aplicando essa história não só para casamento. Na verdade, assim, esse aqui não é um modelo de casamento. Os casamentos hoje não acontecem assim, mesmo nas épocas antigas, não era um padrão, todo casamento vai acontecer desse jeito, de forma alguma. Mas isso está, a história nos mostra o chamado de Deus. E o chamado de Deus, que envolve casamento, e como eu falei assim, o casamento aqui para os patriarcas era algo importante, que Deus queria mostrar que os dois precisam ter o chamado de Deus, os dois são essenciais para caminhar dentro da missão de Deus. Mas pode também, se nós podemos aplicar essa história, como eu coloquei aqui, nós podemos aplicar essa história para o chamado de Deus, né? Para o chamado de Deus para a nossa vida. E o chamado, Deus nos coloca em conjunto com outras pessoas, não só no casamento, mas Deus nos junta, Deus nos coloca em missão junto com outras pessoas, que muitas vezes não são da escolha, né? Assim como a gente não tem escolha com aonde, que família que a gente vai nascer, tem muitas circunstâncias da nossa vida, nós temos várias escolhas, várias decisões, mas tem muitas coisas na nossa vida que nós não escolhemos. Então Deus deu a Rebeca, além de tudo, né, todo esse aspecto, o que Deus estava fazendo para chamá-la, Deus também preparou para ela um homem que estava pronto, ele estava aguardando, ele aceitava, ele também tinha que confiar, ele também tinha que acreditar e confiar em Deus para aquilo que Deus ia preparar para ele. Então, e outra coisa que, vamos só terminando aqui, o texto, né, versículo 65, né, ela desceu e ficou sabendo que era o noivo dela, ela tomou o véu e se cobriu. Versículo 66, o servo contou a Isaque. Isso aqui é muito significativo porque o servo foi enviado por Abraão, mas quando o servo voltou, pelo menos aqui registra aqui, o servo não prestou contas a Abraão. O servo prestou contas a Isaque. Ele contou a Isaque tudo o que tinha acontecido. Contou a Isaque todas as coisas que havia feito. E versículo 67. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e a tomou. Assim ela lhe foi por mulher, e ele a amou. Então essa aqui é a consumação, a finalização. Deus faz as coisas de maneira perfeita. Deus preparou toda essa história. Deus chamou Rebeca de uma maneira, ele chamou Isaque de outra maneira, mas os dois aceitaram, e Rebeca, que confiou, que aceitou quando tinha que partir de uma hora para outra, ela aceitou, olha o que aconteceu, né? Ela foi recebida, ela foi amada. Isaque também esperou, e quando ela chegou, ele a amou. E Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. A sua mãe tinha morrido 3 anos antes. 3 anos antes. Então isso mostra, nas entrelinhas, mostra uma característica muito importante sobre Isaque. Isaque era muito apegado à mãe. E ele era uma pessoa sensível, ele era uma pessoa que tinha sentido muito a morte de sua mãe. Então, isso também revela uma qualidade, uma característica de Isaque. Ele é uma pessoa que, como eu falei assim, ele não foi chamado para desbravar, para sair, para fazer coisas muito ousadas, mas ele é uma pessoa, e nós vamos ver depois, né, várias coisas, ele é uma pessoa pacífica, ele é uma pessoa, de certa forma, passiva. Ele não tomava muita iniciativa, nós vamos ver nos poucos incidentes que nós temos da vida dele,
mas ele é uma pessoa sensível, ele era uma pessoa que deu muita importância, né, à sua esposa, porque ele tinha dado muita importância à sua mãe. Então, é uma história muito linda, uma história maravilhosa e que nos mostra esses aspectos do chamado de Deus. Deus tem um papel diferente para cada pessoa. Deus tem um chamado diferente para cada pessoa. Nós temos características diferentes. Deus dá para cada um o tipo de desafio, o tipo de situação que precisa. Deus combina pessoas. Rebeca, uma pessoa que depois nós vamos descobrir, é uma pessoa muito mais proativa, muito mais forte de caráter. E Isaac, uma pessoa mais pacífica, uma pessoa talvez mais introvertida, mas uma pessoa muito sensível. Então Deus combina, tanto no casamento, como quando Deus coloca pessoas, uma do lado da outra, para a obra de Deus, para a missão de Deus. Deus sabe exatamente como fazer. Que nós possamos aprender, nós temos coisas tremendas nesse capítulo, começando com Abraão, com o pai, o encargo que ele teve para o filho, a certeza que ele tinha do que deveria acontecer, o papel extraordinário do servo, como ele foi uma pessoa que se entregou totalmente, que não buscou interesses próprios, assim, um modelo de como nós devemos exercer o ministério. E agora a Rebeca, que mostra como atender a um chamado de Deus, como ter o coração de servo, como estar pronto quando é hora de tomar uma decisão imediata e sair, como se entregar para algo que nós não sabemos o que vem pela frente, mas vendo que a mão de Deus está naquela história, naquele chamado, naquela circunstância, saber que é hora de atender imediatamente. Então, tem desafios grandes, tem lições preciosas e que Deus possa selar isso no nosso coração. Senhor, nós queremos que o Teu plano continue. Como o Senhor chamou Abraão, mas depois passou para Isaac, agora Isaac está assumindo o papel, ele recebe Rebeca e ela toma o lugar como se fosse no lugar de Sara, agora ela que é a matriarca da nação de Israel, da família. Como o Senhor vai passando de um para outro, que o Senhor possa também trazer esse chamado para a nossa vida, que o Senhor possa chamar cada um de nós e que no momento em que o Senhor nos dá essas oportunidades tremendas, inéditas, de ouvir a Tua voz e de entrar no Teu plano, uma coisa soberana, uma coisa que não depende da nossa escolha, mas depende muito da nossa disposição de ouvir e de atender quando o Senhor chama, que nós também possamos ter esse coração aberto e que a Tua obra possa continuar, que a tua promessa, Teu plano possa dar continuidade. Esse é o nosso desejo, que o Senhor continue fazendo isso, em nome de Jesus. Amém.